Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Nosso vídeo de número 36 do estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Hoje, nosso último encontro, refletindo sobre o capítulo 20, que tem o título Morte. E é interessante esse último capítulo, né? Porque fizemos uma viagem que vai culminar justamente nesse tema da morte. E a gente entende que, com base nos ensinos da doutrina espírita, a morte não é o fim da jornada, mas uma transição para um outro plano vibratório, para novas experiências, novas aprendizagens. E nesse capítulo, ela faz reflexões sobre a fisiologia da morte, a inevitabilidade da morte e a libertação pela morte. Porque, para a doutrina espírita, a morte é uma libertação do espírito que, durante um período curto de tempo, permaneceu, de uma certa forma, prisioneiro das células corporais. Então, a fatalidade biológica da morte ou melhor, a fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce, morre. Significando, portanto, que tudo que é vivo um dia vai perecer, vai entregar-se ao fenômeno da morte, onde ocorrerão transformações as mais diversas, onde os constituintes materiais do corpo, seja vegetal, animal ou homem, se transforma em novos componentes. No entanto, o princípio inteligente individualizado, a alma imortal, continuará a sua viagem em busca de novos planos energéticos, novos planos vibratórios, para dar continuidade ao seu processo de evolução. E a morte se encontra envolvida em vários mitos, várias tradições, onde se busca, de uma certa forma, mascarar-se e, consequentemente, confundir o pensamento de todos nós com relação ao que de fato ela significa. Haja vista que ela é pintada como sendo um esqueleto com uma capa preta, uma foice na mão, uma ampulheta na outra. Então é uma imagem, de uma certa forma, que causa um certo pavor, um certo medo. Daí porque, de uma certa maneira, num sentido mais geral, quase todos nós temos medo da morte, por vários fatores, entre eles o nosso instinto de conservação, porque o espírito acostumado com aquele habitante que é o espírito que lhe anima o ser para o processo evolutivo, acostuma-se com essa energia imortal e, ao pressentir que ela o abandonará, resiste. Então, essa é uma das possíveis causas de medo que temos do fenômeno da morte. Além, como já foi dito, as tradições, né, como a pintam, como a colocam, a questão também da percepção materialista que vê a morte como sendo o fim da vida, quando no entendimento espiritualista e espírita é apenas um momento de transição para outros mundos, para outros estados de energia, para outros estados de vibração. Então, desde o início dos tempos, que o homem busca entender melhor esse fenômeno para poder saber lidar com ele. E na pós-modernidade, mais dificuldade sentimos por nós não pararmos, de fato, para pensar sobre o assunto como nós deveríamos. E aí vamos entendendo,
nessas novas reflexões que o arquipélago corporal, constituído de trilhões de células, que vão constituir, portanto, o corpo humano do adulto, passa por transformações durante toda a vida. E todos nós trazemos, digamos assim, uma cota de energia vital, conforme a nossa programação reencarnatória, onde está mais ou menos previsto o tempo de duração desse corpo. E por mais que nós desejássemos nele permanecer, não há como, né? Porque essas energias se desgastam em função da lei da entropia, que faz com que haja mudanças, hajam transformações, haja perda de energia, para implicar, portanto, em transformações as mais diversas. Daí a conservação do corpo tem uma durabilidade, e à medida que ele vai se desgastando, nós vamos perdendo flexibilidade, nós vamos perdendo essa energia vital, como sendo um preparo para o retorno para a vida de onde nós viemos. Então poderíamos pensar assim, que nós, na verdade, saímos da vida e entramos na vida, e que a estadia no corpo é apenas um momento transitório para uma aprendizagem, o corpo como sendo uma veste que nós adquirimos para nos matricularmos nessa escola da vida terrestre para uma experiência existencial. Por isso, a gente vai encontrar em todos os tempos escritores, poetas, artistas falando sobre a morte. E aí a gente vê, por exemplo, Joana de Ângeles nos lembra que na tradição da Odisseia, as sereias invejavam Ulisses justamente por ele ser mortal, enquanto elas permaneciam nesse estado saturador de mortalidade física de uma forma constante. E aí fica a gente a imaginar, né? O que seria você permanecer num corpo físico, né, com todo esse desgaste de uma forma eterna. Então, o fenômeno da morte é uma lei da própria natureza que implica nas possibilidades de transformações, de mudanças, a partir da desorganização dos componentes corporais que vão constituir outros corpos, enquanto que a alma, que é imortal, continua a sua viagem no seu corpo, digamos assim, de energia, que nós nominamos no Espiritismo de perispírito, outros de corpo astral, corpo de energia. Portanto, não podemos fugir dessa lei da entropia, que é responsável pela quantidade de desordem dentro de qualquer sistema existente. E é necessário, portanto, que haja a morte orgânica a fim de que ocorram as devidas alterações, os devidos aperfeiçoamentos. Então, morre uma organização celular, possibilitando o surgimento de outras organizações celulares. E assim é a vida que segue. Então, durante toda uma existência física, não é a durabilidade em que se estrutura, mas a maneira como ela é vivida. Ou seja, como é vivida em profundidade, mediante o despertar da consciência, um trabalho de conscientização de cada momento, exornando-se assim o ser de uma verdadeira beleza e de alegria. Então, o temor da morte vem dos atavismos que nós cultivamos de tempos que já se foram e que permanecem arquivados na nossa memória integral, manifestando-se agora através desse medo inicial, que é justamente o medo da morte. É interessante quando
o homem primitivo lhe sofria o terrível efeito e, sem ter mais condições de raciocinar ou de racionalizar, né, se apavorava com o ocorrido. Mas à medida que o tempo vai passando, vai observando, e aqueles que se foram retornam para se comunicar. E começa então a se cultivar a ideia da imortalidade, assim como vai sendo criado também os mitos, né, no que diz respeito à concepção de que aqueles que se foram não devem mais voltar para incomodar os vivos e assim por diante. Veja você que antigamente os cemitérios eram construídos fora da cidade. E isso tem uma razão de ser. Era justamente para que aqueles seres que morreram, o nosso contato com a morte ficar distante da nossa vida cotidiana. Mas as cidades vão crescendo e vão abraçando os cemitérios que hoje permanecem dentro da cidade. Uma outra possível causa para o medo da morte é, de uma certa forma, o receio do enfrentamento da nossa própria consciência, que vai se desvelar através desse fenômeno, por ocasião justamente do renascimento espiritual. Sim, porque assim como temos um renascimento no corpo, nós temos um renascimento também de ordem espiritual. Então, a morte, que é o fim da vida física, é um processo de renascimento para o ser imortal no novo plano em que ele vai se expressar. Tema muito bem estudado pelos espíritos, principalmente André Luiz, nas suas obras, principalmente toda a sua coletânea, mas principalmente o livro Evolução em Dois Mundos, quando ele trabalha essa questão desse tema, analisando a questão tanto do ponto de vista da vida física como do ponto de vista da vida espiritual. Por isso, a gente vai considerando, à medida que vamos absorvendo esses conhecimentos, é, uma forma de encarar a morte como sendo um fenômeno natural da própria vida. Jonas chega ao ponto de afirmar que muitos transtornos depressivos graves ocorrem como efeito justamente do pavor da morte, induzindo os pacientes que sofrem de tais depressões a fugirem das reflexões saudáveis sobre o tema para mergulhar, sem querer, sem desejar, naquilo que receiam. Sem contar que há aqueles que se desesperam a tal ponto que a antecipam através do suicídio. Quando a única atitude lógica para essa questão da morte é a fixação nossa no fenômeno da vida e nas suas concessões, experienciando, portanto, cada momento de forma adequada, mesmo quando tudo aparentemente conspira contra essa atitude. Em outras palavras, sabermos lidar com os desafios existenciais que todos nós temos. E ela lembra um diálogo de Sócrates na sua biografia, quando ele dialoga com os seus juízes, aqueles que o condenaram à morte. E ele chega então um momento na sua defesa que na verdade não iria resolver nada porque o veredito já estava dado. De duas, uma, diz ele: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. E ele assim acreditava porque ele acreditava na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, tanto assim que ele se comunicava com seu daimon, o espírito que lhe acompanhava, que nós chamamos hoje de espírito guia ou anjo da guarda. E ele continua as suas reflexões. Se tudo tem que extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Porém, se a morte é apenas uma mudança
de morada, uma mudança de estado, se ela é a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos, aqueles a quem amamos. O meu maior prazer, continua o grande filósofo, seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e de distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer e vós para viverdes. Então, assim, Sócrates entrega-se a, a sua execução, bebendo cicuta, transferindo-se para outros planos onde ele poderia certamente confirmar os seus últimos ditos. Daí porque há uma inevitabilidade da morte dentro do fenômeno da vida. Quando ocorrerá, ninguém o sabe. Porque, apesar de recebermos aquela cota de energia vital, não há uma data assim pré-determinada específica como alguns costumam pensar, porque tanto como o fenômeno da morte pode ser antecipada, ela pode ser prorrogada através dos fenômenos que nós conhecemos como prorrogação da vida ou como moratória, onde a gente conhece vários seres que se encontram nesse processo de continuar mais um tempo no corpo, desde quando esse corpo favoreça condições para isto. Um dos grandes exemplos em nosso movimento é o próprio Divaldo Franco, que já revelou que já teve várias moratórias, significando que já era para ter desencarnado, mas os espíritos deliberaram a sua continuidade no corpo pelo trabalho que realizava e pelo corpo ainda oferecer condições para a manifestação da vida biológica. Enquanto que outros têm esse fenômeno antecipado por vários fatores. Daí porque o suceder do tempo, ele é instrumento de aproximação do momento libertador. Por isso ela dá o título, né, de libertação da morte. Então, quanto mais se vivencia o corpo, mais próxima se encontra a ocasião transformadora da sua estrutura pelo fenômeno da morte. Eis porque se deve viver em harmonia em todos os instantes, buscando acumular o máximo possível de experiências, adquirindo sabedoria, evitando ideações perturbadoras que sempre se transformam em conflitos e em desequilíbrios. E assim, as enfermidades fazem parte desse conjunto, principalmente à medida que nós avançamos em idade no corpo físico, para que nós possamos ir assim nos preparando para esse momento derradeiro da nossa viagem no corpo de carne. No entanto, é importante a gente considerar que a melhor maneira de nos educarmos, vamos dizer assim, para esse instante, é pensar no assunto. Daí, se a gente for olhar bem, veja, nós morremos todos os dias e não nos damos conta através do fenômeno do sono. Não temos a garantia de que vamos despertar amanhã, mas entregamos-nos confiantes dessa possibilidade. E quando a gente trabalha essa educação para a morte, é essa confiança que nós vamos cultivar. A certeza que vamos entrar num sono e despertar no novo estado. Mas quando nós nos deparamos com esse fenômeno dentro da realidade da vida, nós normalmente não a aceitamos. Daí porque estudos os mais diversos trabalharam com essa questão da morte. E entre os estudiosos desse tema, a doutora Elizabeth Kliber-Ross, pesquisadora, psiquiatra, que trabalhou com pacientes terminais, analisando justamente as suas vidas naquele momento final da existência. E ela estabelece, de uma certa forma, cinco etapas quando a gente se depara com a proximidade da morte.
Quando diante de alguma situação em que nós temos que experienciá-la, principalmente pela manifestação de uma doença incurável, nós entramos no primeiro estágio, que é o da negação. Isso não está acontecendo comigo, não pode acontecer comigo. Por que comigo? E aí a gente pergunta, e por que não comigo? Se acontece com todos os seres vivos. Em algum momento acontecerá também comigo. E assim a gente vai pensando sobre o assunto, sabendo que um dia nós teremos que partir. Nós teremos que lidar com esse fenômeno. Por isso, vem uma segunda fase quando a negação não surte o efeito desejado, que é aquele da raiva. A raiva porque isto está acontecendo consigo. Para logo depois a pessoa entrar no terceiro momento, que é o terceiro estágio, que é o da depressão. A pessoa deprime, fica triste, porque está partindo, e como dissemos, por vários motivos. Os entes queridos, por exemplo, os que vão ficar e que nós amamos, como é essa outra realidade, mesmo que a gente a negue, mas no momento final a gente para pensar, e se houver vida depois, como será? Então, é o medo de lidarmos com o desconhecido. E ainda aí, nessa fase da depressão, a gente avança para o quarto estágio, segundo ela, que é o da barganha, o tentarmos barganhar mais tempo no corpo. E aí surgem as promessas para fazermos isso, fazermos aquilo e aquilo outro, como se nós pudéssemos, assim, evitar esse fenômeno, ou esta fatalidade que é a morte do corpo. Para entrarmos, então, no último e quinto estágio, que é o da aceitação. Daí porque a gente ouve histórias, ou a gente já presenciou pessoas que, nesse momento, quando entra na aceitação, aceita o fenômeno, consola os que vão ficar, permanecem alegres, tranquilos e partem. É lógico que nem todos partem nessa sequência lógica aqui apresentada. Alguns podem partir no momento da negação, no momento da depressão, no momento da raiva, no momento da barganha, tá? Mas essa é a sequência que a grande psiquiatra observou com os seus pacientes. E ela, estudando tanto essas questões, vai se deparar mais tarde com a própria imortalidade da alma, quando, em sessões de ordem mediúnica, pacientes que ela cuidou retornam do além para poder lhe agradecer a preparação para esta passagem. Então, é comum, muitas vezes, nós termos reações as mais contraditórias nesse instante, porque, apesar de vivenciarmos esses estágios e tentarmos evitar o fenômeno, não se terá condições de poder evitá-lo por muito tempo, porque é um fenômeno natural, repetimos, da própria vida. E assim a gente vai seguindo essa nossa viagem em direção a esse mundo novo, para esse momento, apesar de ser um mundo velho, porque de lá nós viemos. Então, que possamos assimilar esses ensinos, principalmente que a doutrina espírita nos oferece, pensando sobre o assunto da morte, estudando, lendo livros que tratam do assunto, e há vários e vários, né? Quem tem medo da morte, de Richard Simonetti, Além da Morte, de Otília Gonçalves, a própria sequência de livros de André Luiz, a começar pelo nosso lar. Você tem o livro Educação para a Morte, de Herculano Pires, né? O que é a morte, de Carlos Embaçaí, Temas da Vida e da Morte, que é um livro muito bom, de Filomeno de Miranda, onde analisa várias questões relacionadas a essa temática e nos ensinando como aprendermos a lidar com essa questão.
Daí Joana também lembra, além de Sócrates, o príncipe Siddhartha Gautama, que realizou uma certa viagem pelo interior do seu país, sabe, ele tinha dito, e quase não tinha um contato direto com o Fenrir. Essa viagem, ele vai vendo que a vida, de uma certa forma, manifesta-se de uma forma curiosa através da doença, através da velhice e através do fenômeno da morte. Buscando depois disso deixar de lado as ilusões, as vacuidades ilusórias para buscar interpretar o sentido real da vida existencial, o objetivo psicológico da caminhada humana. E foi reflexionando e mergulhando no profundo abismo de si mesmo que ele vai encontrar a iluminação, tornando-se assim o iluminado, mostrando para nós que esse fenômeno é inteiramente natural e que, quando nós nos conhecemos e fazemos esse mergulho, nós não a tememos. Lembrando Francisco de Assis, quando o frade chega ao seu lado, ele pergunta: Pai Francisco, o que o senhor faria se soubesse que iria morrer hoje? E Francisco estava capinando o jardim da sua igreja, para um instante e responde: continuaria capinando. A resposta sugere a tranquilidade em lidar com o fenômeno da transição da morte, porque, sabendo-se que vai para um outro estágio, mantenha tranquilidade, sabendo que vai continuar a vida em outras estações. Então, isso nos dá um certo conforto para nós espíritas sabermos que aqueles que nós amamos nos anteciparam no fenômeno da morte, nos aguardam em alguma estação para nos recepcionar, para nos ajudar no processo da transição. Há vários relatos sobre esses recebimentos no mundo espiritual, onde nós nos deparamos com familiares, com entes queridos que vêm nos auxiliar nesse instante da transição. Por isso, psicologicamente, a felicidade pode apresentar-se de várias maneiras, dar as circunstâncias do momento que se vive. Por isso, o Espiritismo entende que a morte é fenômeno. Libertis, no seu livro Evolução em Dois Mundos, já citado, ele observando um processo de desencarnação, ele observa o cordão fluídico, ainda ligado ao corpo físico, e ele percebe que pelo interior desse cordão, materiais os mais diversos provinham do corpo perispiritual a informação em direção ao corpo físico. E outros componentes saíam do corpo físico em direção ao corpo perispiritual que estava se formando. É, de uma certa forma, o espírito devolvendo ao corpo o que precisa ficar no corpo e absorvendo os componentes necessários para a nova constituição corporal de ordem energética no campo de existência em que irá se manifestar, que nós chamamos de mundo espiritual. Daí porque a morte é um fenômeno que deve ser cuidadosamente estudado e trabalhado em todos nós, em todos os momentos da nossa jornada, para que ela seja o mais tranquila possível, para que nós possamos, assim, termos esse processo educacional para esse instante. E aí, acredito que todos ou quase todos conhecem a história de Chico Xavier no avião, quando tem uma determinada situação, uma turbulência mais pesada, e todos começam a gritar desesperados porque achavam que iria morrer, o avião iria cair, e Chico, como um bom espírito, ali orando, tranquilo, mas o desespero foi tão grande que ele acabou sendo contaminado por esse desespero. E aí, daqui a pouco, ele também começa a gritar: Minha mãezinha, Nossa Senhora, me ajuda. É quando ele vê Emmanuel entrar no avião e lhe perguntar: O que se passa, Chico? E ele lhe responde: Mas você não está vendo? O avião vai cair, todos nós vamos morrer. E daí? Mas nós vamos morrer. Sim, Chico. Morra você com educação. Olha. Ao mesmo tempo que é cômico, é sério. Porque qual era a sugestão de Emmanuel? Olha quem está falando de Chico Xavier, com medo da morte depois de toda aquela trajetória que já havia feito
na área da mediunidade. Então é compreensível e até mesmo natural uma certa dosagem de medo, mas quando nós racionalizamos isso e vamos nos tranquilizando, vamos nos preparando cada vez mais e de uma forma melhor para esse instante decisivo da vida do espírito imortal. É por isso que a inevitabilidade do acontecimento exige que se tenha sempre, afirma Joana de Ângeles, em consideração o seu impositivo, de modo que as ilusões cedam lugar à realidade. E a realidade aqui é a realidade da vida imortal do espírito, do ser que nós somos. E mesmo as fantasias que constituem recurso de devaneio e de prazer para muitos sejam diluídas, sem aflições nem desencantos, com uma certa tranquilidade. Vejamos que o próprio Pedro, que teve medo da morte, quando o apontam como sendo seguidor do Cristo, e o nega 3 vezes. Mas ao final da sua existência física em Roma, ele educou-se de tal forma que entrega-se tranquilamente para ser crucificado, sem nenhum medo, encarando, portanto, essa realidade da vida transcendental para onde ele se dirigia. Assim como Sócrates o fez, assim como os primeiros cristãos também o fizeram. Então, os exemplos são os mais diversos, buscando nos preparar para esse amadurecimento psicológico, a fim de podermos trabalhar e considerar de forma tranquila esse momento da nossa passagem dentro de uma verdadeira saúde emocional que vai examinar o fenômeno da desencarnação sem abrir campo para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de revolta ou de desencanto, proporcionando assim a si mesmo uma vida significativa e profunda de cada instante, de cada realização, de todo sentimento expresso. Eu achei muito interessante uma entrevista dada por aquele ator Ken Hira, quando o entrevistador lhe pergunta qual é o seu pensamento sobre a morte. E ele, ao invés de fazer um discurso filosófico, teórico e tal, ele apenas diz, criando um certo impacto em todos: a única certeza que eu tenho sobre a morte é que nós, aqueles que nos amam e que ficam vivos, sentirão a nossa falta. Então é importante, eu fiquei pensando na resposta, né? Quando nós morrermos, vão sentir a nossa falta, porque a nossa falta vai ser sentida em função do que tivermos feito, da forma como tivermos vivido no corpo. Daí essa conscientização em torno do que nos acontece no corpo como sendo uma espécie de amadurecimento dos nossos sentimentos, para que a gente possa ir se desapegando de tudo, de todos, inclusive do próprio corpo. Mas há pessoas que, inclusive, desenvolvem um pavor tão grande, né, da morte, que não conseguem nem mesmo pensar no assunto. E ela sugere que para essas pessoas buscar a psicoterapia adequada para trabalhar essa autoconsciência em torno da vida e da morte, constituindo assim a vida uma realidade única, que é a imortalidade do espírito. Daí porque pensar no assunto, meditar sobre o tema, para que, livre do medo da morte, nós possamos avançar tranquilamente pelos rios do destino na barca da autoconfiança, desbravando, portanto, os continentes existenciais diante de nós com verdadeira alegria, sem qualquer tipo de limite, porque o horizonte que se nos apresenta à frente é o infinito para onde todos nós rumamos. E assim, caros amigos e amigas, nós ficamos por aqui nesses estudos, nessas reflexões breves, esperando termos contribuído de alguma forma para aprofundar as nossas reflexões em torno do tema da vida e da morte.
Um abraço a todos, um feliz ano novo e até a próxima oportunidade.